Agora a gente fala sobre Covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui da nossa capital. Quase metade das pessoas que morreram em julho, a causa é a Covid-19, foi a Covid-19. Maicon Leão tem mais detalhes, vai dar para nós um panorama da Covid em Goiânia, em Goiás. É com você, meu amigo, uma ótima tarde para você, bom trabalho. Exatamente, Lucílio. Boa tarde para você, para a Luciana, para todo mundo ligado no Jornal do Meio-Dia. É exatamente isso que você falou. A gente vai dar um panorama agora e a gente já começa com um sinal de alerta. Goiânia registrou nas últimas 24 horas o maior número de casos registrados em mais de 30 dias. Foram 1.608 casos registrados em 24 horas, totalizando na capital 43.564 casos. O maior número registrado em um único dia tinha sido no dia 13 de agosto, quando a capital contabilizou 1.442 casos. O que deixa aí um sinal de alerta que a situação ainda não está normal, que ainda é preciso muito cuidado. Vamos ver agora como é que está a situação no estado. Os números de casos foram divulgados agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. O estado tem hoje 169.550 casos confirmados, 216.108 casos suspeitos. Vamos também agora para as mortes registradas. São 3.885 mortes confirmadas pelo coronavírus aqui no estado, 212 ainda estão em investigação. Luciano, outro caso que tem chamado muita atenção são os possíveis casos de reinfecção. São aquelas pessoas que depois de já terem testado positivo uma vez, vai lá, refaz aquele exame, o PCR, e confirma que estão infectadas de novo com a doença. Em Goiás, esse número subiu de 6 para 15. A maioria aconteceu 30 dias depois da primeira confirmação. Esses casos estão sendo registrados em Goiânia, Aparecida, Anápolis e Rio Verde. O que mais chama a atenção é o de Anápolis, onde a pessoa confirmou confirmou de novo o caso de coronavírus 60 dias depois da primeira infecção. Ou seja, não é aquela história de, eu peguei, eu já posso ficar sem máscara, já posso sair por aí despreocupado, que não é bem assim. Ainda é tudo muito novo para a gente estar relaxando, despreocupando com a situação. E como o Lucílio falou, o coronavírus, a Covid-19, tem chamado muita atenção da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Goiânia, justamente pelo número de mortes. Ela já tem matado mais que o câncer, doenças do coração. Então, assim, é uma situação de alerta. Para a gente ter uma ideia, em junho, as doenças do coração representaram 23% das mortes aqui na capital. Já o coronavírus representou 25% dessas mortes no mês de junho. Ou seja, é preciso ter muito cuidado, a situação não está normal, não está na hora de andar sem máscara, de aglomerar. É preciso sim continuar redobrando os cuidados, porque senão a gente não vai vencer essa doença, né, Lucílio, Luciana? Tá certo. Obrigado, viu, Maicon, pelas informações. Daqui a pouco você volta. A Covid está matando mais que câncer, mais que problemas no coração. Tem casos de reinfecção e quase 4 mil mortos, Luciana. É muita gente. Pois é assustadora essa situação. E a Cristiana Toscano, ela é médica infectologista, pesquisadora da UFG. Gentilmente, mais uma vez, nos ajuda a entender todos esses números. Boa tarde, doutora Cristiana, tudo bem? Boa tarde, Luciana, tudo bom? Eu quero muito mais do que analisar esses números, interpretar a situação que estamos vivenciando hoje aqui em Goiás, com aumento no número de mortes de infectados nas últimas 24 horas aqui em Goiânia, casos suspeitos de reinfecção crescendo e a possibilidade de termos daqui uma semana mais ou menos o reflexo daquelas aglomerações que registramos durante o feriado de 7 de setembro. E aí? Eu acho que as evidências estão claras no mundo inteiro e aqui para o Brasil e aqui em Goiás também, que é o comportamento, né, em relação às aglomerações que define a sequência de eventos. Então, a gente está agora observando na Europa, após várias aglomerações, uma segunda onda em vários países. Aqui a gente ainda está na primeira onda, a gente está nesse platô já há algumas semanas, né, há mais de um mês no estado de Goiás. Eu acho que só reforçando a mensagem que foi dita agora na reportagem, que não é vida normal, não estamos fora da pandemia, estamos ainda com muitos novos casos e temos que tomar todas as medidas de precaução necessárias. Só relembrando, doutora Cristiana Toscano, que faz parte do grupo estratégico da Organização Mundial da Saúde. Então, falamos agora sobre vacina, doutora. A vacina da Rússia chegando aqui ao Brasil. Como que a senhora vê essa vacina, da questão não só da estratégia, mas da imunização? Dá para confiar? A retomada da vacina de Oxford, ela realmente foi retomada? Estamos na terceira fase e como a senhora analisa também?
Então, acho que no campo do avanço em relação ao desenvolvimento e aos estudos da vacina, estamos indo bem. Temos agora mais de 30 vacinas já em estudos em humanos, né, entre as fases 1, 2 e 3. E temos 9 vacinas em estudos de fase 3, que é a última das etapas dos estudos, a mais longa, a mais complexa, a que envolve milhares de participantes, 10, 30, 40 mil participantes no mundo todo. Uma delas é a vacina da Oxford, como você mencionou, foi interrompida a vacinação nesse protocolo de estudo na semana passada, em função da investigação de um evento adverso que foi notificado em um indivíduo vacinado. O comitê de avaliação independente, que é previsto em todos os ensaios clínicos dessa monta, foi acionado, fez a investigação e, junto com a autoridade regulatória do Reino Unido, então, foram resumidas e reiniciadas as atividades dos ensaios clínicos. Então, isso acho que retomamos, nesse sentido, retomamos as atividades, os cronogramas permanecem, então, inalterados. Em relação à vacina russa, só um comentário rápido em relação à vacina russa. Na verdade, a vacina não está chegando para uso, né? Essa vacina ela passou por estudos iniciais e agora a proposta é que se faça o estudo de fase 3 aqui no Brasil com essa vacina. Então, é isso que está sendo avaliado e, se aprovado pela Anvisa e pelo CONEP, devem ser iniciados os estudos de fase 3 também com essa vacina. Doutora Cristiana, eu quero avançar um pouco mais. Quando essas doses possivelmente chegarem ao Brasil? Fala-se muito em priorizar os grupos de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas, mas e aqueles economicamente ativos que circulam mais e têm uma rede de contato maior? Essas perguntas são todas perguntas que estão sendo feitas e estão sendo discutidas pelos diversos comitês, né, tanto internacionais quanto agora nacionais e regionais também nesse sentido. Não é uma pergunta fácil, não é uma resposta fácil. E também temos ainda várias lacunas de conhecimento que são necessárias para poder se responder isso. Então, a primeira pergunta aqueles que obviamente estão sob mais risco de ter uma doença grave devem ser priorizados. No entanto, vai depender se as vacinas, quando finalizados os estudos de fase 3 e quando aprovadas e registradas, se essas vacinas foram testadas e também demonstraram eficácia e segurança nesses grupos específicos. Então, idosos, portadores de doenças crônicas. Então, isso depende dos resultados e das avaliações dos estudos clínicos também. Outros grupos prioritários podem ser elencados. E lembrando que a gente faz isso de uma maneira faseada, porque a gente não vai ter o total de quantitativo de doses em nenhum lugar do mundo logo de cara. Então, provavelmente, dependendo da situação epidemiológica, no momento em que uma vacina for de fato disponível, essas perguntas e essas respostas vão variar em função disso. Já existe uma resposta concreta ou ainda em fase de muita discussão às suspeitas de reinfecção? Olha, já existe uma resposta concreta no sentido de sim, é possível uma reinfecção. Mas, por outro lado, existe também um certo alento de que não é tão frequente quanto poderia ser. Então, existe, como também foi mencionado, nos vários locais estão sendo estudados esses eventos notificados como possíveis reinfecções, e isso implica em avaliar, inclusive geneticamente, os vírus identificados, né, na primeira e numa possível segunda infecção, implica uma série de exames e análises para se confirmar isso. O que a gente tem ainda é uma limitação bastante importante em relação à capacidade, qualidade e conhecimento da resposta imunológica e dos testes para se avaliar essa resposta imunológica. Então, a gente sabe que tem alguns testes que não conseguem captar respostas imunológicas em alguns tipos de pacientes, em particular pacientes óligo ou assintomáticos que produzem menos anticorpos. Além disso, a gente tem vários tipos de anticorpos e os testes eles detectam tipos específicos de anticorpos, não todos.
Então, uma pessoa pode ter tido uma resposta imune e o teste não detecta aquela resposta imune, ela detecta uma outra resposta imune. Enfim, ainda também muitas lacunas de conhecimento relacionadas a questões imunológicas que ainda precisam ser supridas. Okay. Goiânia registrou ontem 1.608 casos. É o maior número de casos nas últimas 24 horas. Com esse número, que é muito preocupante, como é que a senhora analisa, como médica, como pesquisadora, a sinalização de alguns municípios em reduzir o número de leitos de UTI e de enfermaria, por exemplo? Trindade já reduziu, Rio Verde já reduziu, Goiânia já reduziu 30 leitos no mínimo. Como é que a senhora analisa? É hora realmente de recuar? A Luciana falou de reinfecção, a senhora reforçou. Doutora Toscana, a senhora me ouve? Agora te ouço. A gente teve uma interrupçãozinha, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Essa análise é uma análise que cada Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo e deve fazer de maneira muito cirúrgica mesmo. É um olhar muito individualizado e ela depende da demanda de serviços de saúde e em função da gravidade dos casos e da evolução ao longo do tempo. Em particular, eu tenho acompanhado bastante de perto a situação do município de Goiânia e do município de Rio Verde. Não tenho acompanhado de perto os outros municípios que você mencionou, mas nesses municípios, de fato, a demanda e a taxa de ocupação tem caído. Então, isso dá um subsídio para essa decisão que tem sido feita pelos gestores de saúde, que têm acompanhado isso de maneira muito, muito detalhada. Ok, doutora Cristiana Toscano, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza em nos ajudar a decifrar essas dúvidas ainda que existem sobre a Covid-19, médica, infectologista e pesquisadora da UFG. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde a todos.